Vou falar agora da Ars Nova. A passagem do século XIII para o século XIV é um momento de grandes mudanças sociais. O fim das cruzadas permite uma expansão das rotas comerciais. Essa expansão das rotas comerciais começa a gerar uma nova classe, a burguesia. O estilo feudal é gradualmente substituído pelos estados, né? Todas essas mudanças, também no século XIV, no século XIV, há uma série de conflitos entre a França e a Inglaterra, conhecido como Guerra dos 100 Anos, né? Todos esses eventos geram uma mudança muito grande na sociedade e também uma mudança muito grande na música e uma necessidade de exploração e de pesquisa na música muito maior do que antes. O que mais difere a Ars Nova do Ars Antiqua é a questão rítmica, é o aspecto rítmico. Um músico teórico chamado Franco de Colônia, no século XIII, em 1260, escreve um tratado chamado Ars Cantus Mensurabilis. Nesse tratado, ele estabelece... Os tratados são sempre escritas do que se vinha fazendo no momento, né? Mas nesse tratado ele estabelece as bases para uma notação medida, né? Ele fala da máxima, da longa, da breve e da semibreve. A máxima como duplex longa, duas longas, a longa podendo equivaler a 3 breves ou 2 breves, a breve a 3 semibreves ou 2 semibreves. Quando valiam 3, era chamado de perfeitas. Quando valiam 2, era chamado de imperfeitas. Eu tenho um trechinho aqui do Ars Cantus Mensurabilis que eu vou ler para vocês. A música mensurável é a melodia medida por intervalos de tempos longos e breves. Para que se entenda esta definição, consideremos o que são medida e o tempo. A medida é um atributo que indica a duração e a brevidade de qualquer melodia mensurável. Se digo mensurável, é porque no cantochão esse tipo de melodia não está presente. O tempo é a medida do som propriamente dito, bem como o oposto do som, sua omissão, comumente chamada pausa. Digo que a pausa é medida pelo tempo, pois se assim não fosse, duas melodias diferentes, uma com pausa, outra sem elas, não poderiam ser proporcionalmente conjugadas uma com a outra. A música mensurável divide-se na que é totalmente mensurável e na que é só parcialmente. A música totalmente mensurável é o descante, pois este é medido pelo tempo em todas as suas vozes. A música parcialmente mensurável é o organo, que não é medido em todas as suas vozes. A palavra organo, note-se, é usada em 2 sentidos, no sentido próprio e no sentido comumente aceite, pois o organo no sentido próprio é o organo duplum, também chamado organo purum, mas no sentido comumente aceite, o organo é qualquer cântico eclesiástico medido pelo tempo. Apesar do Tratado de Franco de Colônia já estabelecer os princípios do tempo medido, o que prevalece no século XIII ainda são os modos rítmicos. E esse tempo medido do Franco de Colônia se adapta aos modos rítmicos. A grande liberdade do ritmo e o ritmo proporcional que a gente tem hoje, ele nasceu no século XIV. Um tratado de Philippe de Vitry, de 1325, chamado Ars Nova Musique,
estabelece já a base para essa nova forma de se compor o ritmo. Ele revisa a teoria franconiana e descreve um novo valor, a mínima, e estabelece também as bases para um ritmo binário, não só ternário, que é dos modos rítmicos, mas também um ritmo binário. Ele estabelece que a longa pode valer três breves no modo perfeito, ou duas no modo imperfeito. A breve pode valer 3 semibreves no tempus perfeito, ou 2 semibreves no tempus imperfeito. E a semibreve pode valer 3 mínimas na prolação perfeita, ou 2 mínimas na prolação imperfeita. Isso gera uma liberdade rítmica muito maior. Então, a relação entre tempos e prolação gera 4 combinações, 4 medidas ou têmpora usadas no século XIV, que equivalem hoje aos nossos compassos. E cada um era representado por um sinal específico colocado na armadura. Então, esses progressos na notação musical e essa nova forma de se pensar o ritmo leva os compositores a uma certa ambição de se esgotar os recursos e criar uma série de técnicas para se compor o ritmo de formas diferentes, gerando polirritmias, síncopes, e uma complexidade rítmica, às vezes, muito grande, comparável à música do século XX. Um desses artifícios é chamado occheto, vem de occheto, que é soluço, que é a técnica de se quebrar a linha melódica com pausas e fazer com que uma linha melódica passe de uma voz a outra. Uma voz começa uma linha melódica, tem uma pausa, e a outra voz continua aquela linha melódica anterior, também tem uma pausa e passa para outra voz e assim por diante. Essa é a técnica do occheto. Outra técnica também muito utilizada é do isorritmo. O isorritmo é o uso de padrões rítmicos periódicos, chamados taleia. Taleia, ela está presente na música indiana também. Você tem uma sequência rítmica que abarca um certo período de tempo, e essa sequência rítmica ela é repetida, você usa essa sequência rítmica sucessivamente na melodia. Você pode ter isso numa voz, pode ter em todas as vozes, pode ter taleias diferentes em uma e outra voz, gerando uma complexidade muito grande. O maior compositor do Ars Nova é o meu xará, o Guillaume de Machaut. Ele viveu entre 1300 e 1377. Ele foi ligado à corte de Luxemburgo, e ele nunca se ordenou padre, apesar de ter uma carreira também na igreja, mas suas posições eclesiásticas foram sempre provisórias, né? Então, ele tinha um pé no mundo profano, né? Então, ele escreveu também baladas, vireléis, são danças, rondós, e então ele escreveu muita música profana também.
Então ele deixou uma produção grande de poesia lírica, escreveu canções polifônicas e homofônicas, é, com ideais cavalheirescos, com amor cortês, também com assuntos políticos, sociais. Mas dele também é a primeira missa inteiramente composta por uma só pessoa, que é a Missa de Notre Dame. Um recurso que foi muito importante para o desenvolvimento da música foi a imitação. Começou na Idade Média, nas Novas, como Cássia, que são cânones, e se desenvolveu muito no Renascimento e teve seu ponto culminante no Barroco com as fugas de Bach. A imitação significa pegar uma linha melódica que está numa voz e imitá-la numa outra voz e noutra voz, assim por diante.